Bem, muito obrigado, irmão Fabrício, mais uma vez. Meus irmãos, eu estou com o ventilador ligado aqui atrás de mim e me confirmem se está atrapalhando, se vocês estão conseguindo ouvir o barulho do ventilador, está atrapalhando me ouvirem bem? Me confirmem. Estou ouvindo bem. Não está aparecendo assim o som do ventilador? Não está. Não, tá perfeito. Ouvir, tá dando não, de ouvir tá muito bem. Tudo bem, então. Muito bem. Meus irmãos, nós vamos estudar a lição de número 9 e agora nós vamos mudar a nossa temática. Nós estávamos estudando a doutrina do Senhor Jesus, uma doutrina importantíssima da Bíblia Sagrada, de suma importância que nós tivéssemos estudado essa doutrina de forma tão compassada, em detalhes. Algumas pessoas até acharam que estava ficando repetitiva, mas, pelo contrário, eu imagino que é essencial nós estudarmos de forma bem detalhada a doutrina do Senhor Jesus, porque, além de ser a base da nossa salvação, também é uma das doutrinas mais atacadas. Então, é uma doutrina muito essencial, também difícil de entender e, ao mesmo tempo, muito distorcida. Existem muitas seitas relacionadas à doutrina do Senhor Jesus. Então, por isso, foi essencial que nós estudássemos aí em detalhes nas últimas semanas. Hoje nós vamos estudar especificamente a doutrina do Espírito Santo. Nós estamos com um grande desafio porque essa doutrina ela é muito rica, há muito sobre o Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo ele aparece desde dos primeiros versículos da Bíblia Sagrada. Então há muita informação bíblica. Ele está presente desde a criação até no Apocalipse. Então nós temos muitas informações, há muita revelação bíblica e dificilmente nós vamos conseguir discorrer de forma adequada sobre essa doutrina e sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas nós faremos aqui o possível para tentarmos apontar aí, pelo menos, as questões mais essenciais ligadas à doutrina. Provavelmente nós vamos estudar os 2 primeiros pontos, e eu quero pedir aos irmãos muita paciência, porque, diferente da doutrina do Senhor Jesus, nós só temos uma lição que vai tratar sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, eu quero ver se nós vamos tentar usar aí o máximo de tempo possível para nós não perdermos questões essenciais. Eu não vou nem tratar o terceiro ponto, vou colocar ele como comentário no nosso grupo, justamente para nós aproveitarmos bastante esse estudo. Sobre a doutrina do Espírito Santo, eu só quero fazer aqui uma consideração. Na teologia, nós chamamos esse estudo de pneumatologia, que é o termo técnico para falar sobre o estudo do Espírito. Então, o que nós vamos estudar hoje é conhecido no meio acadêmico, no meio teológico, como pneumatologia. Então, essa doutrina, ela pretende discorrer sobre as questões mais essenciais sobre o Espírito Santo. A nossa lição, ela vai tratar, no primeiro ponto, sobre um dos títulos do Espírito Santo, que é o título de Consolador. Nós vamos nos deter ao título de Consolador no ponto 1, e no ponto 2 nós vamos estar falando sobre a divindade do Espírito Santo e também sobre as suas atividades, sobre as suas funções, o que o Espírito Santo ele realiza nesta era, nesta dispensação. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele, como nós estamos aprendendo nas últimas aulas, inclusive na aula sobre a doutrina da Trindade, o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade e, portanto, ele é Deus
igualmente ao Pai, igualmente ao Filho, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele é um dos integrantes da Santíssima Trindade, apesar de que ele tem uma função distinta, uma função própria, que o difere do Pai e do Filho, mas em questão de divindade, em questão de essência, o Espírito Santo é Deus semelhante às outras duas pessoas da Trindade. Eu faço essa consideração porque é muito comum que no meio da igreja os irmãos acabem achando que o Espírito Santo é inferior às demais pessoas da Trindade. É comum que pessoas falem que o Espírito Santo é menos poderoso, que o Espírito Santo é mais sensível, é mais fraco, é mais frágil. Apesar de que as pessoas não falam isso diretamente, mas em suas pregações, em seus pronunciamentos, acaba ficando subentendido isso. Mas nós precisamos, desde já, deixar muito claro nesta lição, e é importante que você ensine os seus alunos claramente que o Espírito Santo é Deus igualmente ao Pai e ao Filho, ou seja, ele é onipotente. Ele não é o mais fraco, ele é tão poderoso quanto o Pai e o Filho. Ele é onipotente, eu repito. O Espírito Santo, ele é tão soberano quanto o Pai e o Filho. O Espírito Santo, ele detém o atributo da soberania, da mesma forma que o Pai e que o Filho também têm. Então, ele não é menos Senhor. O Espírito Santo, ele sabe da mesma forma que as demais pessoas da Santíssima Trindade. A grande questão é que o Espírito Santo, por ter uma função que o faz, a função do Espírito Santo hoje é estar próximo das pessoas e nos ajudar em nossas fraquezas, a impressão que nós temos, porque ele está muito próximo de nós, porque ele está operando muito, com muita proximidade, se relacionando conosco, a impressão que dá é que ele é o mais sensível, a impressão que dá é que ele é ali o menor, porque ele está mais próximo da gente. Porque nós oramos ao Pai em nome de Jesus, acaba passando essa impressão que o Espírito Santo é menos poderoso. Mas nós só precisamos deixar claro que a função dele é completar a obra de Jesus. Então, nós oramos em nome de Jesus ao Pai, porque a função do Pai é atender, a função de Jesus Cristo é fazer com que este pedido chegue ao Pai, por isso oramos em nome de Jesus. E qual é a função do Espírito Santo? Nos levar a orar. Então, ele nos leva a orar, nós, porque ele está nos levando a orar, oramos em nome de Jesus, e Jesus faz a nossa oração ser atendida pelo Pai. Mas perceba que ele não é o menor dessa relação. A função dele acaba o colocando nos bastidores. Realmente, o Espírito Santo tem uma função que acaba evidenciando mais o Pai e o Filho, mas isso não o diminui como Deus. Pelo contrário, isso mostra a grande humildade do Espírito Santo, porque mesmo tendo a mesma divindade do Pai e do Filho, ele tem uma função hoje que acaba o colocando nos bastidores e o evidenciando menos. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai glorificar Jesus. Ele vai fazer com que as pessoas olhem para Jesus e dê glória para Jesus. Isso não quer dizer que ele não mereça glória. Isso não quer dizer que ele não seja Deus poderoso. Isso não quer dizer que ele não deva ser glorificado. Quer dizer que a função dele é fazer as pessoas se chegarem a Jesus Cristo. Mas isso é apenas uma questão de função. Isso é apenas uma questão de tarefa. Mas não quer dizer que a sua essência é menos divina ou menos poderosa. Então, eu quero aconselhar aos nossos alunos, aos nossos professores, na verdade, que já estão aqui, que deixem isso claro.
desde o início da sua lição, já estabeleça esses pontos, já fale sobre a relevância e a grandeza do Espírito Santo, já fale sobre quem o Espírito Santo é e que a sua função o coloca em uma posição de bastidor, mas que ele não é menor em nada, mas que ele possui a mesma essência divina da pessoa do Pai e da pessoa do Filho. Inclusive, uma outra questão, e eu estou falando isso na introdução, e eu estou falando assim bem rápido porque eu quero ganhar tempo, uma outra questão que acaba fazendo as pessoas acharem que o Espírito Santo é menor do que o Pai e o Filho é o título que nós atribuímos a ele. Nós chamamos ele da terceira pessoa da Trindade. Nós costumamos nos referir ao Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade. E esse título tem feito os irmãos acharem que, se ele é o terceiro, quer dizer que ele não é tão bom quanto o primeiro e segundo. E não, isso não deve existir em nossa cabeça, nem muito menos na igreja. O Espírito Santo é tão divino quanto as pessoas da Santíssima Trindade. A questão é que a função dele sempre foi completar a obra que o Pai começou, que o Filho executou. A função dele sempre foi terminar essa obra, aplicar essa obra aos homens. Nesse sentido, ele é sempre o último a terminar a obra, mas não porque ele é inferior. Inclusive, alguns estudiosos não gostam desse título, terceira pessoa da Trindade. Eu, particularmente, não uso esse título, eu não chamo terceira pessoa da Trindade, eu não chamo primeira, segunda pessoa da Trindade. Eu digo Pai, eu me refiro pelos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, ou eu falo só pessoa da Trindade. Eu não uso essa escala numérica para não causar a impressão que há alguma distinção em poder, em divindade entre as pessoas da Trindade. Lembrando que o Senhor Jesus, ele fala, batizem em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus coloca o Pai no início, o Filho no meio e o Espírito Santo no final, porque Jesus está falando na ordem de função. Então, o Pai é quem decide, planeja, o Filho é quem executa e o Espírito Santo é quem completa. Por exemplo, hoje, o Pai decidiu na eternidade que nós seríamos salvos, o Filho executou isso morrendo, e o Espírito Santo está até agora conosco, completando essa obra de salvação, nos levando até o Senhor Jesus, até a cruz, e nos fazendo perseverar em Cristo. Então, nesse sentido, ele é o que termina, mas ele não é o terceiro colocado no que diz respeito à divindade. Eu até aconselho os irmãos a evitarem essa linguagem, porque os irmãos já não compreendem bem, ainda mais com essa linguagem. Eu perguntei na congregação que eu sou dirigente, o que os irmãos entendiam quando nós falávamos que o Pai era a primeira pessoa da Trindade. Os irmãos me responderam, eu sempre imaginei que ele era o mais poderoso, por ser a primeira pessoa da Trindade. Lembrando que existem alguns textos na Bíblia que o Filho aparece antes do Pai. Tem alguns textos. Tem textos que falam do Filho primeiro e o Pai depois, e tem textos, como 1 Coríntios 12, que o Espírito Santo é aquele que aparece primeiro. O Espírito Santo é anunciado primeiro. Então, não existe essa ordem numérica de um ser o primeiro, outro ser o segundo, outro ser o terceiro. Tem textos que mudam essa ordem justamente para nos mostrar que os três são co-iguais em divindade, que não há essa distinção de poder. Apenas o que existe na Trindade é uma classificação de função. O Pai começa, o Filho dá início e executa, o Espírito Santo termina. Essa é uma ordem de função, mas não quer dizer, em hipótese alguma, que exista distinção aí no poder
das pessoas da Trindade. Tá bom? Então, meus irmãos, essa informação que eu dei aqui no começo, ela é essencial, essa informação aqui. Se os irmãos compreenderam ela e ensinarem ela nas suas classes, você já ensinou a doutrina do Espírito Santo. Você já ensinou a pneumatologia para a sua classe, porque esses são os pilares essenciais do estudo do Espírito Santo, tá bom? Feito esses esclarecimentos, eu irei dar início aqui ao nosso estudo, ao nosso primeiro ponto, tá bom? O irmão Fabrício quer falar alguma coisa, quer pontuar alguma coisa, se quiser, fique à vontade. Os demais irmãos da mesma forma. Não, meu irmão, o senhor pode prosseguir com a aula. Fique à vontade. O senhor poderia só repetir esse último minuto, porque eu entrei aqui, tentei entrar por outra conta e acabei entrando por essa. Antes de pneumatologia. O que foi que o senhor conseguiu ouvir? Só para eu poder me situar. Sobre a igualdade do Pai, do Filho e do Espírito, mesmo em citações de ordem primeira, segunda e terceira. Sim, o que eu estava falando, irmão William, é que é importante nós deixarmos claro que a função do Espírito Santo, como aquele que completa a obra da salvação, não quer dizer que ele é inferior, não quer dizer que ele é menos poderoso ou que ele possui uma divindade menor. Então, eu estava pontuando aqui que, por causa da função do Espírito Santo, a maioria dos irmãos acaba achando que ele é inferior, porque a sua função é o de completar. Eu destaquei aqui, por exemplo, que a função do Espírito Santo é glorificar Jesus, é fazer nós olharmos para Jesus. A função dele é fazer nós orarmos a Jesus para o Pai. Então, a função dele acaba o colocando numa posição de bastidor hoje. Ele acaba não se evidenciando, ele acaba evidenciando as demais pessoas. E isso pode muito facilmente fazer algum irmão achar que ele é menor por isso, que ele é inferior. Mas eu estava explicando que essa é a função dele. Esse é o trabalho dele hoje, mas que em divindade ele é coigual às demais pessoas. E eu fiz um comentário, eu acho que o senhor deve ter chegado nesse momento, sobre a expressão que nós costumamos usar, primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Eu falei que eu não uso essa expressão e pedi que os irmãos não usassem, porque ela pode pressupor que há uma hierarquia em divindade, que o Pai é o primeiro por ser o mais poderoso, e que isso pode acabar gerando essa confusão. E que em alguns outros títulos o Espírito Santo ele aparece, por exemplo, ele aparece antes das demais pessoas, como 1 Coríntios capítulo 12. Essa aula aqui ela vai ficar gravada, e eu fiz muitos comentários assim detalhados, e citei algumas situações. É interessante que tanto o irmão William quanto os demais irmãos que estão chegando agora, assistam pelo menos, vai ficar gravado, assistam pelo menos os primeiros 20 minutos dessa aula, que eu fiz aqui algumas considerações importantes sobre a igualdade do Espírito Santo com as demais pessoas da Santíssima Trindade. Irmão Francinaldo, fale. Só contribuindo, que o senhor levantou a questão de as pessoas acharem que o Espírito Santo é uma pessoa menos importante devido ele ter a função daquele que completa a obra. Quando a gente observa na Bíblia, a gente observa que as três pessoas, elas têm funções importantes, que uma hora dá a entender que uma é mais importante que a outra. Assim, também o Espírito Santo tem uma função muito importante, e que só ele é dito uma coisa a seu respeito. No caso da blasfêmia, é dito que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, ou seja, se pecar contra o Pai, contra o Filho. Mas aí aparece apenas o Espírito Santo
como aquele sobre se as pessoas pecarem contra ele, não tem perdão, isso por causa da sua função, porque a função dele é convencer também os homens do pecado. Então, por causa disso, ele aparece também como uma pessoa que, se pecar contra ele, não tem perdão, mas se pecar contra os outros, tanto o pai como o filho, e não blasfemar contra ele, ainda tem uma possibilidade de perdão, porque o Espírito Santo pode convencer. Então, aí essa função também coloca o Espírito Santo como uma pessoa muito importante ali, aquele que convence do pecado. Só isso. Muito bem. Meus irmãos, então, como o irmão Francinaldo apontou, o Espírito Santo ele é tão importante quanto as demais pessoas, inclusive o pecado contra ele não tem perdão, mostrando assim a sua supremacia, a sua soberania, que é tanto quanto as demais pessoas da Santíssima Trindade. Vamos agora iniciar o primeiro ponto. Eu repito, os que estão entrando agora aqui na nossa aula, essa aula vai ficar gravada, será postada no nosso grupo. Assistam aos primeiros 20 minutos, que eu fiz algumas considerações importantes e que eu não falarei mais agora, mas assistam, que será muito relevante na compreensão dessa doutrina. O primeiro ponto da nossa lição tem por título Consolador. O primeiro assunto diz assim: o outro Consolador. Eu irei ler. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto. Alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro, nesta passagem, é no grego alos, que significa outro da mesma natureza. Mesma espécie, mesma qualidade. Se o espírito fosse uma força ativa e impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria heteros, que significa o outro do usual, diferente. Eu peço que os irmãos abram em suas Bíblias, por gentileza, o texto de João 14, Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 16. João 14 e 16. João 14, 16 é o texto que o primeiro ponto vai estar concentrado. A atenção do primeiro ponto será nesse versículo 16. O texto diz assim, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Percebam, meus irmãos, no versículo 16, que Jesus ele está em um momento de transição. Jesus ele está concluindo o seu ministério terreno, ele está preparando os seus discípulos e ele está indo para a cruz. E nesse momento de transição, os discípulos já começam a ficar tristes, já começam a ficar receiosos, e o Senhor Jesus começa a confortar eles. E o que Jesus diz para confortar os discípulos é que eles não ficariam sozinhos, é que ele iria rogar ao Pai, ele iria orar, ia pedir que o Pai mandasse outro Consolador. Jesus está dizendo, em outras palavras, que ele ia pedir para o Pai mandar um substituto. E esse substituto iria continuar consolando os discípulos. Assim como Jesus andava com os discípulos, ensinava os discípulos, confortava os discípulos, abraçava eles, protegia eles, agora Jesus está dizendo que ele vai rogar para que outro venha, fique no lugar de Jesus e continue a sua obra. O que a nossa lição vai observar é que a palavra grega que aparece no texto do Evangelho de João, quando Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, a palavra grega que aparece lá em outros, é a palavra
alos. No grego, existem algumas palavras para você se referir a uma outra pessoa. Existe uma palavra que é heteros. Heteros, ela é usada quando você quer falar de um outro ser que é diferente a você. Por exemplo, quando você fala de um animal, o texto grego que é usado é hetero, porque esse outro, que no caso seria um animal, por exemplo, esse outro, ele é diferente da pessoa que fala. Então, quando alguém queria dizer que o outro era diferente dele, era menor, por exemplo, a palavra usada era essa, hetero. Mas existia outra palavra grega que ela era usada quando o que falava queria dizer que essa outra pessoa era igual a ele, era da mesma essência, era da mesma natureza. O Senhor Jesus, ele não usou a palavra hetero, mas ele usou a palavra alos. Justamente ele escolheu a palavra que significa um outro da mesma essência. Então, quando Jesus diz que aquele que ele vai rogar ao Pai é outro consolador, o que ele está dizendo com a palavra outro é que esse consolador é tão divino quanto ele, que esse consolador tem a mesma essência que ele, tem a mesma glória, tem o mesmo poder, que esse que estava vindo lhe substituir era alguém com a mesma capacidade que ele. Então, essa expressãozinha grega usada por Jesus para falar do outro, para falar do Espírito Santo, já mostra, só essa palavra, que o Espírito Santo é igual a Jesus em divindade, que o Espírito Santo não é um outro menor. Se o Espírito Santo fosse um outro menor, Jesus teria usado a outra palavra, não a palavra alos do grego. Ele teria usado heteros. Mas Jesus propositalmente usou a expressão alos para indicar isso, que quem estava vindo era alguém da Trindade. Jesus só poderia dizer que o Consolador era outro da mesma essência que ele, se esse Consolador pertencesse à Trindade. Só quem pertence à Trindade é que é da mesma essência que Jesus. Somente o Pai é da mesma essência que Jesus. Somente o Espírito Santo é da mesma essência que Jesus. Por quê? Pois eles compartilham de uma essência divina, de uma essência toda poderosa, toda sábia, de uma essência que pode contemplar tudo, que é eterna. Então, Jesus demonstra a igualdade do Espírito Santo com ele, apenas nessa expressãozinha aí, alos, que do grego quer dizer outro. Somente com essa expressãozinha ele já consegue evidenciar isso, tá bom? E além de evidenciar que o Espírito Santo é igual a Jesus, ele também evidencia que o Espírito Santo é uma outra pessoa. Se o Espírito Santo é o outro, então o Espírito Santo é uma pessoa diferente no sentido de ser outra. O Espírito Santo é uma pessoa distinta de Jesus. Apesar de ter a mesma essência divina, apesar de ter a mesma natureza divina, mas o Espírito Santo é uma outra pessoa da Trindade. Então, esse versículo, além de mostrar que o Espírito Santo é igual a Jesus, também mostra a doutrina da Trindade, que Jesus é uma pessoa, o Pai que está enviando o Espírito Santo é outra pessoa, e o Espírito Santo que está vindo para a Terra é uma outra pessoa, porque Jesus o chama de outro, tá bom? Outro da mesma essência, mas é outra pessoa. O nosso irmão William levantou a mão. Pode falar, meu irmão. Eu não sei se foi o senhor ou se foi outra pessoa. Quem levantou a mão pode falar. Pode ficar à vontade. Fui eu, meu irmão, mas eu acho que o senhor está lendo pensamentos, porque eu ia citar exatamente isso que o senhor falou, que essa expressão, alos,
ela serve muito para observarmos que, contra o unicismo, a ideia de o Pai ele apenas se manifestar de forma diferente, sendo uma única pessoa. Então, ele tanto prova que Jesus é igual ao Espírito, mas, ao mesmo tempo, evidencia a sua pessoalidade, a sua diferença de pessoa. Perfeitamente, perfeito, muito bom. Meus irmãos, uma outra coisa que a nossa lição ainda fala, comentando ainda o primeiro subponto, uma outra coisa que a nossa lição diz é que se o Espírito Santo é um consolador, se ele está vindo para a terra para consolar os discípulos, então o Espírito Santo não é só uma força. Então o Espírito Santo não é só um poder. As testemunhas de Jeová, elas insistem no erro de dizer que o Espírito Santo é só um poder. Elas dizem que o Espírito Santo é só uma força que sai do Pai, como se ele fosse só uma energia, sem vontade, sem desejo, sem inteligência. Mas quando Jesus diz que ele é um consolador, o que Jesus está dizendo é que se outro que está vindo, ele é uma pessoa, ele tem capacidades de consolar alguém. Nós sabemos que uma energia não tem capacidade de consolar ninguém. Uma energia é só uma força aleatória, sem vontade alguma. Mas quando Jesus diz que ele é o consolador, Jesus está evidenciando que o Espírito Santo também tem vontade, emoção e mente. O Espírito Santo é uma pessoa, assim como o Pai e assim como o Filho também é. Então, esse título consolador aponta para a personalidade do Espírito Santo, aponta para a sua natureza de pessoa. O Espírito Santo também é uma pessoa, assim como o Pai e como o Filho. Eu anotei aqui algumas referências e eu quero que algum dos irmãos que sejam rápidos no teclado anotem aí no nosso bate-papo para que os irmãos fiquem anotando para que eu não fique repetindo, tá bom? Então, eu citarei algumas referências, a gente não vai ler para ganhar tempo. Eu citarei referências que mostram que o Espírito Santo realmente é uma pessoa. Quando eu digo que ele é uma pessoa, eu quero dizer que o Espírito Santo tem vontade, ele tem emoção e ele tem inteligência. É isso que quer dizer quando falamos que ele é uma pessoa. Por exemplo, lá em João, capítulo 16, versículo 8, o Espírito Santo é tratado com expressões que nós usamos para pessoas. Por exemplo, Jesus se referiu ao Espírito Santo como ele. Em João 16 e 8, Jesus disse, ele vos ensinará. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, não faz nenhum sentido Jesus se referir com formas de tratamento que nós usamos para pessoas. Então, Jesus chamou o Espírito Santo de ele, mostrando que ele é tratado como uma pessoa. Próxima referência. O Espírito Santo ensina. João 14 e 26. Quem está citando, bote do lado, bote a informação. Ensina. João 14 e 26. Meus irmãos, o Espírito Santo, além de nos consolar, que é a função primordial dele, além de nos ajudar a enfrentar o pecado e o mundo, ele também nos ensina. Quem nos faz compreender a Bíblia é o Espírito Santo. Quem nos faz ler as Sagradas Escrituras e compreender o que está escrito e conseguir
ter revelações da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. É ele quem nos ensina, é ele quem nos instrui, é ele quem nos mostra o caminho da verdade, é ele quem nos diz o que devemos ou não fazer. Então, o Espírito Santo é o nosso grande mestre. É ele quem está nos ensinando e orientando o tempo todo. Terceira referência bíblica, ele tem vontade. 1 Coríntios 12 e versículo 11. 1 Coríntios 12, versículo 11. Esse versículo de 1 Coríntios, ele diz que o Espírito Santo concede dons a quem lhe apraz. O Espírito Santo, mostrando que ele tem vontade, o texto diz assim, eu irei ler o texto. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que o texto está dizendo é que o Espírito Santo só entrega os dons espirituais conforme a vontade dele. Ele é quem escolhe. É ele quem, por exemplo, olha para algum de vocês que estão nesta aula e decide, eu vou dar o dom de profecia, por exemplo, para o irmão Ailton. Eu vou dar o dom de palavra da sabedoria para o irmão Charles. E assim, é ele quem vai escolhendo, é ele quem vai decidindo para quem ele vai dar. Percebam que o Espírito Santo não é só uma força que sai derramando dons desreguladamente na igreja, não. Ele vai entregando segundo a sua vontade. Ele vai distribuindo segundo o seu propósito. Esse texto nos mostra o quê? Que o Espírito Santo tem vontade. Ele faz o que ele quer. Ele dá dom para quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. Meus irmãos, nós teríamos muitas considerações a fazer sobre esses textos, mas, infelizmente, dado a questão da nossa hora, eu vou ter que passar assim, muito rápido sobre esses textos. Mas somente esses versículos que eu estou citando já daria aí uma aula inteira, porque há muitas coisas maravilhosas sobre o Espírito Santo que estes versículos nos informam. Ele também se entristece, Efésios 4:30. Efésios, capítulo 4 e versículo 30. Quando nós vamos observar Efésios 4:30, olha só o que o texto vai nos dizer. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Se o Espírito Santo fosse só uma força, sem vontade, sem inteligência, sem planejamento, sem uma mente, como é que Paulo nos diz que é para não o entristecermos? Justamente só é possível entristecer uma pessoa. Nós só conseguimos entristecer alguém que tem sentimentos. Então, quando Paulo diz que nós não devemos entristecer, em outras palavras, Paulo está ensinando que o Espírito Santo tem sentimentos, que ele pode ficar triste, que o nosso pecado, que a nossa incredulidade, que a nossa insistência em não mudar de vida, o entristece, o deixa triste com as nossas ações. Isso mostrando que ele é uma pessoa. Romanos 8:26 diz que ele intercede por nós. Romanos 8 e versículo 26. Esse texto de Romanos 8:26, ele é muito interessante, porque primeiro ele diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza.
ele está dizendo que o Espírito Santo nos observa, que ele nos acompanha, que ele está do nosso lado, assistir e ajudar. Então, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. E como ele ajuda? O texto diz que ele ajuda intercedendo por nós. Então, quando nós vamos orar, o que o Espírito Santo faz? Ele ora conosco. Então, o Espírito Santo, ele ora tanto em nós como por nós. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos faz orar. Então, o Espírito Santo nos dá palavras para orarmos. Ele nos dá graça. Quantas vezes, meus irmãos, nós não começamos a orar e passamos um longo período orando, que até nós mesmos nos surpreendemos, dizendo, rapaz, quantas coisas eu falei aqui, nós ficamos admirados, é porque ele ora em nós, é o Espírito Santo nos ajudando a orar. Só que além de orar em nós, ele também ora por nós. Ele também vai até o Filho e começa a interceder diante do Filho e do Pai por nós. Às vezes nós estamos orando desanimados, às vezes nós estamos falando, nós estamos pedindo coisas que a gente não precisa, nós estamos pedindo coisas que não é o tempo certo. Então o Espírito Santo vai até o Senhor Jesus e até o Pai e intercede, pedindo que o Senhor realize na nossa vida a vontade dele. E às vezes evitando que nós venhamos viver o que estamos pedindo e orando sem saber se é a vontade de Deus. Então ele intercede para que a nossa oração chegue corretamente ao Senhor. Então, ele ora por nós e ele ora em nós. Ele ora em nós, nos levando a orar, e ele ora por nós, intercedendo para que a nossa oração chegue até os céus da forma correta, chegue com os pedidos certos e fazendo com que o nosso pedido seja atendido, tá bom? E, por último, o Espírito Santo dá ordens. Atos, capítulo 11 e versículo 12, diz isso, que o Espírito Santo ordena. Quando nós lemos Atos 11 e versículo 2, o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo falou em Atos 11, versículo 12. E o que ele diz? Separai Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho ordenado, para a obra que eu tenho chamado eles. Então, o Espírito Santo ordena, ele tanto chama pessoas para fazer a obra de Deus, quanto ele também dá ordens. E ele ordenou que Paulo e Barnabé deveriam ir para a obra missionária. Então, esses textos que eu estou falando muito brevemente, muito rápido, apontam o quê? Que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo tem vontades, que o Espírito Santo é inteligente, que ele ensina, que o Espírito Santo tem emoção, ele se entristece, que o Espírito Santo, ele tem vontades que ele até dá ordem. Então, todos esses textos mostram que o Espírito Santo é uma pessoa divina, assim como o Pai também é, e assim como o Filho. Muito bem, então, na verdade, eu vi que o Francinaldo botou Atos 13, deixa eu só ver se a referência que eu estou citando eu referi corretamente, senão eu vou só corrigir aqui, meus irmãos. Deixa eu só ver se é o texto que eu queria mencionar. É Atos 13. Não, na verdade, o texto que eu estava querendo mencionar foi o texto que o Francinaldo realmente colocou. Os irmãos podem anotar o texto que o Francinaldo anotou, que seria Atos 13, realmente. Os irmãos devem anotar o texto que foi colocado agora no chat. É Atos 13, versículo 2, eu irei ler. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado.
Então, o Espírito Santo dá uma ordem, e a ordem é: Paulo e Barnabé devem ir para a obra que eu já chamei ele. Então, ele ordena, mostrando assim, primeiro, que ele é o dono da igreja. Por isso que ele não precisa pedir permissão para ninguém, ele só dá ordem e nós executamos, porque ele é o Senhor. Segundo, isso mostra a soberania do Espírito Santo, porque ele tem a autoridade de determinar que obra nós vamos fazer. E isso também mostra a sua divindade, porque ele é o Deus da igreja. Por isso que ele tem essa autoridade e pode designar dessa forma, tá bom? O irmão William levantou a mão, fique à vontade. Irmão Ailton, o Espírito Santo também impediu Paulo, né, de realizar uma viagem missionária. Eu não estou lembrando qual é o texto, mas talvez alguns irmãos lembram. Então, quem lembrar, coloca no chat. Ele tão chamou, separou, ordenou, quanto também impediu, em um certo momento, a Paulo, Atos 16, né, 16, 6, 7, de ele realizar uma obra missionária em um determinado lugar. Perfeito. Esse texto é interessante, porque mostra que ele é o senhor da obra missionária. Ele chama, ele impede, ele é que diz para onde devemos ir, mostrando assim a divindade, a soberania e o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu estou um tanto acelerado, porque eu quero tentar alcançar hoje os 2 pontos da lição. O próximo subponto que a nossa lição aborda, na verdade, ela continua o comentário sobre esse título consolador. Aqui na nossa lição aparece o termo paracleto, ou parácleto. Esse termo, parácleto, ele quer dizer, ou ele é traduzido por consolador. Quando você lê consolador na sua Bíblia, a palavra que está ali é essa, paracleto. A palavra grega que Jesus falou foi essa, paracleto. E essa palavra traduzida para o nosso idioma é consolador, tá bom? E nós vamos ver agora o que essa palavra quer dizer. Paracleto ou consolador, que é a mesma coisa. Paracleto é o termo grego e consolador é a tradução do termo. O que essa palavra quer dizer? Eu irei ler aqui a nossa lição. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego parakletos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador e ajudador. Então, basicamente, meus irmãos, a palavra paracleto significa isso. O parar é a ideia de alguém ao lado, parar é isso, é ao lado, e kaleo tem a ideia de falar, de designar, de defender. Então, paracleto significa aquele que está falando ao lado. Esse é o sentido que o comentarista está trazendo, aquele que fala ao lado. E é daí que vem a palavra advogado. O advogado que existe até os nossos dias, o que é um advogado? É alguém contratado para falar em nome de outra pessoa. Então, a palavra advogado vem desse termo paracleto. O paracleto, agora eu vou explicar a história para os irmãos, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Prestem muita atenção na palavra, na história da palavra que eu vou explicar para vocês, que é o seguinte: o paracleto era o nome que se dava para um amigo que
queria ajudar uma outra pessoa que estava sendo julgada. Quando alguém estava diante de um tribunal, ele poderia receber a ajuda de um amigo. Uma pessoa poderia se voluntariar para ajudar outra pessoa que estava sendo julgada. De que forma ela ia ajudar? Ela ficava ao lado da pessoa, dando conselhos, dando apoio, falando em nome da pessoa. Às vezes o juiz perguntava algo, o amigo dele que estava ali ao lado dele, que o nome que se dava para essa função era Paracleto, essa pessoa que era o Paracleto, que ficava ao lado dele, fazia o quê? Poderia falar em nome dele, poderia defender ele. É daí que sai a ideia de advogado, de alguém que te defende, de alguém que fica ao teu lado. Então, o Paracleto no mundo antigo era um amigo que queria ajudar, queria ficar ao lado e aceitava estar junto com o seu amigo na hora de um julgamento. Então, Jesus pega essa mesma palavra, Paracleto, e diz que aquele que o Pai enviaria seria um Paracleto. Talvez você está me ouvindo dizendo, mas da onde vem essa palavra Paracleto? A minha Bíblia não tem essa palavra. A palavra Paracleto foi traduzida em nossas Bíblias por consolador ou advogado. Quando vocês lerem na Bíblia consolador, o termo grego é Paracleto. E quando você lê advogado, por exemplo, lá em 1 João 2, o termo é Paracleto também. A nossa Bíblia traduziu esses termos por consolador ou advogado. Mas quando Jesus disse que o Espírito Santo ele era o Paracleto ou o Consolador, o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é que o Espírito Santo iria atuar assim como o Paracleto atuava no tribunal. Assim como o Paracleto ficava ao lado do amigo, não deixando ele sozinho, apoiando ele, falando em nome dele, o Espírito Santo, da mesma forma, estaria ao lado dos discípulos, ajudando eles, apoiando eles, não os deixando sozinho, não deixando que os demônios os acusassem, mas ficaria ao lado deles, os ajudando em todas as situações. Então, quando Jesus chama o Espírito Santo de Consolador ou Paracleto, o que ele estava dizendo é que o Espírito Santo estaria ao lado do povo de Deus, ao lado dos salvos, e os ajudaria em todas as ocasiões e em todos os momentos, tá? Então, o Espírito Santo, ele veio para esta terra para estar do nosso lado e nos ajudar a enfrentar toda a astúcia do mundo, do pecado, dos demônios, e nunca nos deixar sozinhos, e nunca nos deixar desamparados. Ele veio para ficar ao nosso lado. É por isso que Jesus, quando ele vai falar que o Consolador virá, ele diz que ele estaria convosco e habitaria em vós. Então, o Espírito Santo veio para estar conosco, agindo como Paracleto, estando junto, estando próximo, não nos deixando sozinho, nos consolando nos dias da angústia, mas Jesus também disse que ele habitaria em nós. Se ter um amigo ao lado já é muito bom, já é muito confortante, imagina teu próprio Paracleto, teu próprio Espírito Santo dentro das nossas vidas. É por isso que o consolo que nós sentimos do Espírito Santo é dentro. É por isso que nós sentimos o Espírito Santo consolando o nosso coração, porque ele está
dentro, ele está em nós. Então, o seu consolo opera de dentro para fora. É por isso que nós sentimos a sua força, não de fora para dentro. Nós não sentimos o seu consolo de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Ele enche o nosso coração e do nosso coração transborda para toda a nossa pessoa. Porque o Espírito Santo é o único paracleto que não fica só ao lado, mas ele também fica dentro da pessoa. Ele ajuda de dentro. Ele está dentro do salvo, o ajudando a enfrentar todo o tipo de dificuldade e problema. Também, meus irmãos, também porque o Espírito Santo está dentro, não só ao lado, mas ele está dentro também, é por isso que nós conseguimos vencer o pecado. É por isso que nós conseguimos nos santificar. Porque o pecado, ele manchou o nosso coração. Então, a única forma de vencer o pecado é se o nosso coração for transformado. E a única forma de transformar o nosso coração, transformar a nossa alma, é se alguém de dentro da nossa pessoa tocar em nosso coração. Então, o Espírito Santo, ele também está dentro do salvo para tocar na essência da pessoa, para tocar no centro das emoções, para tocar na alma, para tocar no coração e fazer com que a pessoa possa ter uma vida santificada, possa ter pensamentos puros, possa ter vontades puras, possa ter inclinações para Deus, possa ter vontades espirituais. Isso só é possível porque ele está operando de dentro para fora de nossas vidas. Então, quando Jesus chama ele de Paracleto, o que Jesus está dizendo é que assim como os amigos ficavam ao lado no dia do tribunal, o Espírito Santo ficará ao nosso lado e nos ajudará por toda a eternidade. Ele nos ajudará agora e continuará nos ajudando mesmo após a ascensão da igreja, mesmo após a saída da igreja, ele continuará nos ajudando. Então, o Espírito Santo, por ser o nosso consolador, nos ajuda a vencer o mundo, nos ajuda a enfrentar as dificuldades, ele nos ajuda a orar, ele nos dá força para orar. Por ser o nosso consolador, ele nos ajuda a ler a Bíblia, a nos congregar, ele nos ajuda a querer fazer a obra de Deus, a querer pregar a palavra de Deus, a querer louvar ao Senhor. O ânimo que a igreja tem de cultuar ao Senhor, tudo isso só vem porque o Paracleto, ele está tanto do lado, nos apoiando, quanto dentro de nós, nos dando força para servirmos a Deus e vivermos uma vida de vitória espiritual para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o sentido de Paracleto. Esse é o sentido de estar ao lado, auxiliando a pessoa. Tá? Quando eu comecei a falar sobre o Paracleto, eu acho que alguma irmã levantou a mão, eu acabei não deixando falar por conta da explicação, mas agora a irmã que levantou a mão, se quiser falar, fique à vontade para fazer a sua pergunta, a sua colocação, senão eu irei continuar. Meus irmãos, os demais, ficou claro essa questão do Paracleto? Os irmãos compreenderam? Ficou alguma dúvida? Se não, eu vou avançar para o segundo ponto da nossa lição. A irmã que levantou a mão, pode falar. Não sei se os irmãos estão levantando a mão sem querer. A irmã que levantou a mão foi a irmã Maria. Sim, eu não sei se foi errado ou se quer. Muito bem, se for, só abrir o microfone e falar que eu paro. Meus irmãos, feito essa explicação do primeiro ponto, tudo bem. Feito essa explicação do primeiro ponto, vamos agora avançar para o segundo ponto da nossa lição,
quem está chegando agora nessa aula, por favor, assista. Nós estamos o quê? Estamos praticamente a 1 hora em aula. Quem chegou agora, a aula ficará gravada, eu colocarei no grupo. Assista a primeira 1 hora dessa aula, porque já foi explicado todo o primeiro ponto em detalhes e muita coisa poderá ser perdida se os irmãos não acompanharem. Então, quem está entrando aí depois, que não está desde o início, assista aos primeiros momentos da aula gravada, eu colocarei no grupo da pré-escola. Façam isso, meus irmãos, certamente será enriquecedor o que está sendo comentado. Vamos agora para o segundo ponto da lição. Vamos falar sobre sua deidade, atributos e obras. O primeiro ponto é a sua deidade. Deidade, meus irmãos, é o mesmo que divindade, tá bom? Quando a lição fala deidade, está falando da divindade. Vamos começar a ler. A divindade do Espírito Santo é revelado na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aí o comentarista vai dar um exemplo. O que ele está dando exemplo, meus irmãos? O comentarista está dizendo que nós percebemos a divindade do Espírito Santo, nós percebemos que ele é Deus igualmente ao Pai e ao Filho, porque algumas vezes a Bíblia está falando do Espírito Santo e de repente ela chama ele de Deus. E a Bíblia não chamaria ninguém de Deus a não ser que essa pessoa fosse realmente Deus. Então, pelo fato da Bíblia atribuir o título de Deus para o Espírito Santo, nos faz entender que, de fato, ele é divino. E aqui o comentarista vai dar o primeiro exemplo. Eu irei ler. A lição diz assim: o Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Abre aspas. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15, 14. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão, olha o que o texto diz, não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, meus irmãos, o que nós vemos em Juízes capítulo 15 e 16? Primeiro, em Juízes 15, o texto diz que quem se apossou de Sansão foi o Espírito do Senhor. Espírito do Senhor é um dos nomes do Espírito Santo. Espírito do Senhor. Depois, em Juízes 16, quando Sansão peca, o que a Bíblia diz? Diz que quem saiu dele foi o próprio Senhor. Então, Sansão diz que, ou a Bíblia diz que o Senhor saiu de Sansão. O Senhor. Então, se no primeiro momento a Bíblia diz que quem se apossou de Sansão foi o Espírito Santo, e depois diz que quem saiu de Sansão foi o Senhor, isso mostra que o Espírito Santo, ele é Senhor. Isso quer dizer que ele é divino. Por isso que ele é chamado pelos mesmos títulos que o Pai e o Filho são chamados. Quem é chamado de Senhor na Bíblia? O Pai. O Pai é chamado de Senhor em muitos versículos. Jesus é chamado de Senhor. Tomé disse, falando da ressurreição de Jesus, que ele era Senhor e Deus. Então, Senhor é um título divino. O Espírito Santo também é chamado de Senhor aqui, mostrando a sua divindade. Um outro texto que também está na nossa lição, lá no finalzinho desse ponto, sobre a deidade do Espírito, é Atos capítulo 5, e versículo 3 e 4. Esse texto de Atos 5, versículo 3 e 4, que está na nossa lição, Pedro, ele está conversando com Ananias. E Pedro começa a dizer que Ananias, ele mentiu para o Espírito Santo. Ananias diz, quem foi que
Por que você deixou que o diabo enchesse o teu coração? Para você mentir para o Espírito Santo. Pedro está falando do Espírito Santo. Logo no versículo 4, o que Pedro diz para Ananias? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Pedro acabou de perguntar, por que você está mentindo para o Espírito Santo? E no versículo 4 de Atos 5, Pedro diz que Ananias mentiu para Deus, mostrando o quê? Que o Espírito Santo também é divino, mostrando que o Espírito Santo também é Deus, possui a mesma essência divina. Então, de forma muito resumida, muito sintética, podemos dizer nesse subponto que o Espírito Santo recebe títulos divinos na Bíblia. O Espírito Santo é chamado de Senhor e é chamado de Deus na Bíblia. E se ele é chamado assim, é porque, de fato, ele é Deus, assim como o Pai e o Filho. O segundo subponto tem por assunto os seus atributos. A nossa lição vai mostrar que o Espírito Santo tem atributos divinos iguais aos que o Pai tem e ao Filho. Lendo aqui a nossa lição, estamos no segundo subponto, lendo a lição. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também, nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele é onipotente. Romanos, capítulo 15, versículo 19. Lembrando que eu estou lendo a lição. A lição está dizendo que o Espírito Santo é onipotente. O que Romanos 15, verso 19 diz? Esse texto está falando daquilo que Jesus realizava em sua humanidade. Esse texto está descrevendo as obras, os milagres que Jesus fazia. E quando nós lemos Romanos 15, 19, o texto diz que tudo isso era feito pelo Espírito Santo. Tudo isso era feito pela obra do Espírito Santo. Então, nós percebemos a onipotência do Espírito Santo quando ele capacitava a natureza humana de Jesus para realizar milagres. Então, todos os milagres que Jesus fez por sua natureza humana, ele fez através do Espírito Santo. E se foi o Espírito Santo que fez, é porque ele tem onipotência para fazer milagres. Um outro versículo que mostra a onipotência do Espírito Santo, e é importante que os irmãos anotem, é o Evangelho de João, capítulo 3, quando Jesus diz para Nicodemos que aquele que não nascesse do Espírito não poderia ver o reino. Quando Jesus diz que só os que nascessem do Espírito é que poderiam ver ou acessar o reino de Deus, Jesus está destacando o poder do Espírito Santo em regenerar pessoas. Então, se é o Espírito que faz as pessoas nascerem de novo, se é o Espírito que ressuscita as pessoas espiritualmente, isso quer dizer que o Espírito Santo é onipotente, porque só uma pessoa onipotente pode fazer uma criatura ressuscitar espiritualmente. Só uma pessoa onipotente pode fazer um ser humano que está morto no pecado, que está afundado na iniquidade, sair dessa situação, nascer de novo e começar a ter uma nova vida espiritual. Então, se o Espírito Santo é aquele que faz as pessoas nascerem de novo, isso indica a sua onipotência. Os irmãos coloquem, por favor, pronto, o Francinaldo já colocou, João, capítulo 3, verso 5 e verso 3. Esses dois textos mostram que é o Espírito Santo quem faz os homens nascerem de novo.
esse texto evidencia o poder do Espírito Santo para salvar as pessoas. Continuando a nossa lição. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade. O comentarista está usando a expressão terceira pessoa da Trindade, mas como eu disse para os irmãos, eu não gosto de usar para não causar a impressão que ele é menor em divindade. Continuando, a onipresença do Espírito Santo é evidenciado no Salmo 139. Eu queria que os irmãos abrissem comigo o Salmo 139, porque esse texto é claríssimo em mostrar que o Espírito Santo é Deus e, por ser Deus, ele está em todos os lugares. Salmo 39, e a partir do versículo de número 7. O texto diz assim, meus irmãos. Na verdade, algum irmão que já encontrou pode ler. Eu estou lendo tudo, falando tudo, é porque eu estou acelerado hoje, que eu quero terminar os 2 pontos. Vou ler. Pode ler. Verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Até o verso 8, só até o verso 8, vou já continuar lendo. Observem, meus irmãos, que no verso 8, o salmista, ele mostra 2 extremos. Ele diz que se ele subisse para o céu, se ele fosse para cima, se ele voasse, o Espírito Santo estaria ali. Mas se ele descesse também, Sheol aqui, a ideia de sepultura. O que ele está dizendo é que se ele descesse também para debaixo da terra, ainda assim o Espírito Santo estava. Se o Espírito Santo está em cima e está embaixo ao mesmo tempo, quer dizer o quê? Quer dizer que ele é tão imenso que ele enche a terra e o céu ao mesmo tempo. O Espírito Santo está enchendo as 2 extremidades. O céu não contém o seu tamanho, então ele enche o céu. O seu tamanho preenche a terra e nem a terra também o contém. O salmista está dizendo isso. Se eu subir para o céu, se eu descer, a sua glória, a sua essência divina vai estar preenchendo todas as 2 extremidades. Continua. Verso 8. Verso 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Muito bem. Então, esse salmo claramente mostra que não é possível fugir do Espírito Santo. Não é possível ir para algum lugar que ele não esteja. Não é possível chegar em algum lugar que a sua presença não esteja, mostrando a sua onipresença. Uma vez eu li um estudioso que ele disse uma coisa muito interessante sobre isso. Esse estudioso, ele falou, não é possível fugir da presença de Deus. Para onde você for, ela vai estar. Aí o estudioso completa. Se não é possível fugir de Deus, já que ele está em todo lugar, a única coisa que podemos fazer é parar de fugir dele e corrermos para ele. Então é isso que esse salmo está dizendo. Ao invés de tentar encontrar um lugar que Deus não esteja,
Nós precisamos admitir que ele está em todo lugar. E a única coisa que podemos fazer, já que Deus está em todo lugar, é corrermos para ele e vivermos em sua presença. Continuando. Muito bem. O Francinaldo está citando o texto, para os irmãos quiserem anotar. Continuando, a lição ela mostra a onisciência do Espírito Santo. A lição diz que ele conhece todas as coisas até as profundezas de Deus. Esse versículo é muito interessante, porque se o Espírito Santo conhece as profundezas da mente do Pai, ele tem que ter uma mente tão grande quanto a mente do Pai. Então, se ele conhece a mente do Pai completamente, se ele consegue investigar a mente do Pai, como está escrito em 1 Coríntios 2, e 10 a 11, se ele pode fazer isso, então ele tem que ter uma mente tão poderosa quanto a mente do Pai. E esse texto, 1 Coríntios 2 e 10, está dizendo que ele é onisciente, porque ele pode investigar a mente do Pai e saber tudo o que o Pai também sabe. Além disso, diz que ele conhece o coração do homem, ele é conhecedor do futuro. Tá bom? Esses demais textos, irmãos, podem ler com mais atenção na sua lição, procurando compreender melhor os textos. E para finalizarmos o segundo ponto e fecharmos a nossa aula hoje, vamos para o terceiro subponto. Estamos ainda no final do ponto 2, que tem por assunto suas obras. E está escrito assim: são inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo e dá vida eterna. Então, este ponto aqui desta obra do Espírito Santo, nós enfatizamos muito isso. O Espírito Santo, ele é onipotente e é por isso que ele gerou a humanidade de Jesus. Quem gerou a essência humana de Jesus e colocou no ventre de Maria foi o Espírito Santo, mostrando assim que ele é onipotente. Quem dá vida eterna aos homens é o Espírito Santo. Quem salva o homem, quem regenera, quem purifica, quem santifica o homem é o Espírito Santo, mostrando assim o seu poder e a sua majestade. A lição continua dizendo, ele guia o seu povo. Então, quem está direcionando a igreja é o Espírito Santo. Desde quando o Espírito Santo desceu, desde quando o Espírito Santo, em Atos 2, assumiu a função de estar conosco, desde então, ele está guiando a igreja, desde então, ele está levando o povo de Deus para o caminho do Senhor e santificando a igreja. O texto diz que ele é o Senhor da igreja, diz que ele santifica os fiéis, diz que ele habita nos crentes, diz que ele é o autor do novo nascimento, diz que ele é o autor da vida e o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igualmente ao Pai. Eu não vou fazer comentários sobre essas funções do Espírito, porque no início da nossa aula eu comentei algumas delas e no decorrer eu enfatizei todas. Então, todas já foram comentadas em algum momento da nossa aula. Eu peço que os irmãos leiam com calma cada uma dessas funções, leiam os versículos, leiam comentários bíblicos para que os irmãos possam aprofundar mais ainda as suas compreensões sobre esses textos. E se surgir alguma dúvida, se os irmãos quiserem que eu desenvolva alguma questão, é só pedir lá no nosso grupo, lá do WhatsApp, que eu posso estar gravando algum áudio ampliando ainda mais o nosso estudo, tá bom? Se ficou alguma dúvida, eu peço que os irmãos perguntem, interajam. Se não, eu quero estar pedindo para o nosso irmão Francinaldo estar fazendo a oração final, encerrando a nossa aula. Graças a Deus,
nós chegamos ao final do ponto 2 e foi um prazer, meus irmãos, estar com vocês mais uma vez. Antes de Francinaldo orar, o irmão Fabrício quer falar alguma coisa? Não, meu irmão, tá tudo ok, tudo bem. Perfeito. Então, o irmão que abriu o áudio quer falar alguma coisa? Eu quero convidar os irmãos que não tiverem programação amanhã na sua igreja, participar da nossa segunda noite da nossa série doutrinária. Amanhã falamos sobre os primeiros anos da igreja. Vai ser uma bênção, nós teremos um pregador abençoado amanhã. Convidamos os irmãos que estiverem disponíveis aí para participar conosco, vai ser um prazer receber os irmãos. Muito bom, muito bom. Então o convite está feito. O irmão Cláudio abriu o áudio, só quer fazer alguma colocação, perguntar alguma coisa? Muito bem. Não, meu irmão, só agradecer Tudo mesmo, bem. só agradecer. Prazer, meu irmão, tudo bem então. Então, o irmão Francinaldo pode fazer a oração final. Oremos. Em nome de Jesus, bendito Deus, eterno Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai Celestial, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. E aqui, Senhor, neste momento, Senhor, nestas horas que se passou, aprendemos mais sobre a doutrina, Senhor, do Teu Espírito Santo, que nos santifica, que nos capacita para a Tua obra. Pai Celestial, gratos somos ao Senhor pela vida do professor Ailton Reis, por Senhor ter levantado, para assim nos instruir. Pai Celestial, continua levantando pessoas como ele, o Diácono Fabrício, abençoando a todos esses que participaram da live. Ó Pai Celestial, que todos eles possam, Senhor, ministrar uma aula maravilhosa, Senhor, na escola bíblica, em nome de Jesus. Dá-nos uma noite feliz e segura, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos podem sair. Até a próxima aula.